Existem dois tipos de germes. O germe real, aquele que você observa no microscópio, e o imaginário, o germe imaginário, no qual existe apenas a nível de pensamento, em que há uma distorção da percepção da realidade e na linha de pensamento, esse intruso, esse pensamento que foi rejeitado, ele passa a ser projetado no mundo, no campo da percepção. E é exatamente no caso clínico do transtorno obsessivo compulsivo que ocorre exatamente aí essa distorção da percepção da realidade. Então o livro é o Casos Clínicos, DSM-5, capítulo Germes. E aqui existem várias referências exatamente à questão da forma como o paciente percebe o mundo e projeta esses conteúdos inconscientes sem que ele saiba exatamente qual o pensamento original, qual é o pensamento que vai ser ou foi substituído nesse mecanismo, nessa forma de defesa, nesse mecanismo de defesa do paciente contra esses pensamentos intrusos. Então, essa preocupação com germes e a possibilidade de infecção por vírus para o paciente é algo real. Ele percebe essa possibilidade como algo real. Ele não percebe que esse pensamento substitui um outro pensamento, que gera a compulsão, essa obsessão por rituais de comportamento, sempre visando uma forma de evitar a evitação em relação ao contato com esse material inconsciente incompatível. Então predominam aí basicamente a possibilidade de infecção por germes. No caso ele cita também ali a questão do vírus do HIV. Outra forma, outro elemento que faz parte desse ritual é essa questão de verificação, né, se o gás está desligado, se a luz foi apagada, enfim. Em alguns momentos ele chega realmente a acreditar que está infectado pelo vírus do HIV, como aparece na terceira seta ali. E que pessoas trouxeram, né, esse vírus, ele foi infectado por a presença de estranhos. Nessa parte aqui fica mais evidente a observação, né, da questão dos pensamentos, né? Ele é incapaz de suprimir esses pensamentos intrusivos e preocupantes. Então, esse é o ponto da linha de raciocínio para entender o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Um pensamento ameaçador que causa um desconforto, ele foi substituído por outro. De uma forma inconsciente, o paciente não tem a consciência de como é que funciona esse mecanismo. Aqui a observação dos mesmos, né, comportamentos, né, o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, visa exatamente trabalhar essa questão do comportamento, do pensamento e comportamento. Algumas, aí tem uma referência do TOC com TAD, que é da transtorno de ansiedade e depressão, há algumas semelhanças. Mas o mais importante é observar essa questão de que o pensamento foi substituído por outro. Para se livrar desse pensamento
no mecanismo de defesa é projetado, a ameaça é projetada para fora, ele vê, ou melhor, para ele está vendo, né? Como se fosse algo real. Mas ele percebe essa ameaça interna como se fosse externa, o que gera a compulsão, a repetição do mesmo padrão de comportamento para evitar o contato com essas questões inconscientes mais profundas. Então, concluindo, então é a distorção essa percepção é distorcida da realidade, para que ele veja fora a ameaça que na verdade se encontra dentro. E ali no círculo da observação desses pensamentos negativos, eles buscam irromper, né, invadir a consciência o tempo todo. São negativos porque eles são contraditórios à imagem que o ego cria de si mesmo. Esse aspecto verdadeiro que foi rejeitado passa a ser percebido como uma ameaça. E então esse é um mecanismo né, dos transtornos, no caso do TOC.